Estudo Bíblico, Êxodo 32, o bezerro de ouro. Esta é uma passagem bem vívida, mostrando que a experiência espiritual de Moisés não estava sendo compartilhada pelo povo. Até mesmo Arão sai do episódio com uma imagem negativa. Ele, todavia, não tivera a preparação especial que Moisés tivera no Egito, nem a visão que Moisés tivera como pastor no Sinai. Somente Josué parece compartilhar da disposição mental de Moisés, como faz também em menor escala a tribo de Levi. Mas até mesmo Israel não deve ser julgado tão severamente. Eles haviam sido uma nação de escravos e ainda possuíam a mentalidade de escravos. A idolatria vivida durante anos no Egito ainda estava enraizada em seus corações. Levítico 17:7, Josué 24:14 e Ezequiel 28, mesmo que Deus já os tivesse libertado. Paulo reclama do mesmo problema entre crentes em Gálatas 5:1. Na verdade, muito da linguagem do apóstolo ao descrever tais crentes parece se derivar da descrição dos israelitas errantes no Velho Testamento. As histórias de Israel têm seu grande valor exemplar devido ao fato de Israel ser tão semelhante a nós. 1 Coríntios 10. Verso 1. O hábito de idolatria aprendido no Egito e a influência dos povos politeístas no lugar onde os israelitas viviam era tal que em poucos dias, sem ouvir a voz do profeta e líder dinâmico, retornaram à idolatria e o paganismo. 2 Pedro 2, 20 e 22. Eles não estavam apenas pedindo deuses, e sim deuses para conduzi-los à frente, que vão adiante de nós. A visão de mundo pagã os havia privado da visão de como Deus os havia tirado do Egito e debochadamente atribuíram o êxodo a Moisés. Atos 7:40. Verso 2. Provavelmente, Arão esperava poder refrear a ansiedade do povo por meio daquela ordem para arrancar os pendentes de ouro, considerando que relutassem em desfazer-se de seus ornamentos. Mas a paixão deles não parava diante de coisa alguma. Versos 4 e 5. O bezerro fabricado por Arão era um símbolo religioso pagão de poder viril. Uma forma de bezerro em miniatura, embora feita de bronze e prata, foi encontrada no lugar da antiga cidade filisteia de Asquelon. A data aproximada dessa miniatura é 1550 a.C. Isso indica que o culto ao bezerro era conhecido não apenas no Egito, mas também em Canaã antes do tempo de Moisés. Ao adorarem o bezerro, os israelitas violaram os primeiros 3 mandamentos. Capítulo 20, versos 3 a 7. Essa adoração foi renovada por Jeroboão. 1 Reis 12, 28 e 32, e se tornou um gravíssimo pecado no reino do norte, Israel. Pode ser que os israelitas não pretendessem substituir Jeová pelo ídolo, mas pensaram em adorá-lo mediante a forma da imagem. Ver também versículo 5, onde a festa ao Senhor se transformou em uma festa ao bezerro. Arão agravou a ofensa adicionando ele mesmo o altar, rodeando o blasfemo objeto com um ar de santidade religiosa e abrindo caminho para o povo adorar a obra de suas próprias mãos. Verso 6. Não se podia negar que houve grandes milagres quando os israelitas foram salvos da escravidão. Mas era vão para eles dizerem que, em realidade, estavam adorando ao Senhor. Uma afirmação frequentemente feita hoje em dia por aqueles que professam não adorar as imagens, mas que dizem que as imagens os ajudam a imaginar e a adorar o Deus invisível.
pois estavam adorando suas próprias concupiscências. Eles se levantaram de suas refeições para se envolverem no que era, provavelmente, uma forma de culto à fertilidade. O deus touro, Apis, era o deus egípcio da fertilidade. Outra indicação de que este festival incluía imoralidade sexual é a referência posterior à vergonhosa falta de controle. Verso 25. O comer e o beber era justificável na adoração a Jeová. Deuteronômio 12, 18. Mas o regozijo deles não era espiritual, mas carnal. Deram rédeas soltas às suas paixões no folguedo. A dança orgíaca que se seguiu e que quase invariavelmente era acompanhada de ritos idólatras. 1 Coríntios 10, 6 e 7. Versos 7 a 14. Ao alertar Moisés sobre o problema no acampamento, Deus chamou Israel de teu povo, uma mudança de pronome possessivo que Moisés deve ter percebido. Anteriormente, Deus tinha reconhecido Israel como meu povo. Ao interceder junto a Deus em favor de Israel e ao responder à oferta de Deus de fazer dele uma grande nação, verso 10, Moisés afirmou o que sabia ser verdade, atribuindo o êxodo e as promessas divinas aos patriarcas, versos 12 e 13, e designando-os corretamente de teu povo, verso 11. Certamente o Senhor estava testando Moisés, conforme o Senhor Jesus testou os 2 discípulos em Emaús, Lucas 24, 28. Um teste quanto ao seu caráter e sua reação à sugestão de Deus fazer a ele, Moisés, e não a Abraão, o pai do povo escolhido. Os 3 argumentos de Moisés, todos apelam em favor da honra do Senhor. A continuada presença daquela gente ali perante o Sinai era em si mesma uma evidência do grande poder de Deus. Os egípcios atribuíram falsamente mais intenções da parte de Deus ao tirar os israelitas do Egito, se ele os matasse, verso 12. Deus certamente deveria manter-se fiel às suas promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, verso 13. O Senhor arrependeu-se, verso 14. Uma expressão antropomórfica, adaptando os caminhos infinitos de Deus às mentes finitas dos homens. Deus não se arrepende como o homem, como se tivesse errado ou fosse fraco de mente para realizar seus propósitos. Quando Deus se arrepende, ele altera não seus propósitos eternos, mas o curso dos eventos que ele anteriormente declarara, porque as orações ou a conduta alterada de seu povo alteram as condições sob as quais ele fizera originalmente aquela declaração. Ao final, ele mostrou seu perdão, revelando que não ia destruir o povo. Do ponto de vista de Moisés, era como um voltar atrás da parte de Deus, e é uma demonstração do poder da oração. Verso 16. Obra de Deus. A Bíblia é bem clara em atribuir as tábuas à obra direta de Deus. Verso 17. Talvez o fiel Josué estivesse entre o arraial e o cume do monte, esperando a volta do seu líder ali, na montanha mais abaixo. Êxodo 24, 13. Agora Moisés reunira-se a ele. Verso 18. Moisés já sabia que haveria ali uma festança pagã, pois Deus lhe havia prevenido. Capítulo 32, versos 7 a 10. Verso 19. Mais fácil era para Moisés interceder pelos pecados do povo que ser testemunha dos mesmos. Capítulo 32, versos 11 a 14.
Quando contemplou tudo de perto, Moisés retratou o povo quebrando os mandamentos de Deus pelo gesto de efetivamente quebrar as tábuas nas quais estes estavam escritos. Pensava que o povo tinha irrevogavelmente rejeitado a religião. A maior punição que um povo pode sofrer é a perda da lei de Deus. Amós 8, de 11 a 12. Verso 20. A parte interna da imagem, que era feita de madeira, foi queimada. O metal pulverizado e o pó do carvão com o ouro foi jogado na água. O povo foi humilhado, bebendo seu próprio pecado. Verso 21. Moisés teve discernimento para ver que o pecado se originara entre o povo, mas que, igualmente, Arão, que estava encarregado deles, por seu consentimento, também se tornara responsável pelo pecado. Semelhante foi o caso de Adão, o cabeça de sua mulher. Ao consentir na sugestão de Eva, foi responsabilizado por trazer o pecado sobre toda a raça humana. Romanos 5,12 diz corretamente que por um só homem entrou o pecado no mundo, e não por uma só mulher. Versos 22 a 24. Sabes que este povo é inclinado ao mal. À semelhança de Adão, Arão lançou a culpa sobre os ombros de outrem e adicionou a absurda desculpa que o bezerro teria surgido automaticamente. Verso 24. Constrangimento e acidente são duas justificativas frequentemente apresentadas ao se cometer transgressões. E desde o tempo de Adão, procura-se desculpas para o pecado, acusando-se a terceiros. Gênesis 3, 12. Versos 25 a 29. Despido. Algumas versões dizem desenfreado, mas esta tradução está de acordo com o sentido original. Ver comentário no verso 6. Para vergonha entre seus inimigos, possivelmente amalequitas, escondidos nos recessos das montanhas, que veriam tudo quanto se passasse no acampamento. Somente a tribo de Levi respondeu ao chamado de agir em resposta àquela situação, o que exigia a imposição de juízo. Verso 26. Eles haviam entendido que neutralidade não podia prevalecer na confrontação aberta entre o bem e o mal. Laços familiares e nacionais foram suplantados por submissão à realização da vontade do Senhor, que nessa situação significava fazer fulgir a espada do juízo de Deus a fim de preservar a honra e a glória dele. Mate cada um a seu irmão. Verso 27. Aparentemente, eles matariam aqueles que se mantivessem na idolatria e imoralidade. Verso 28 e Números 25, 6 a 9. A despeito da ação enfurecida de Moisés, verso 20, muitos dentre o povo persistiram em seu ritual orgíaco. Aqueles que se apresentassem como voluntários para aquela matança não deveriam poupar nem irmãos, nem filhos. Verso 29. Consagrai hoje, isto é, enchei vossas mãos. Êxodo 28, 41 e Êxodo 29, 24. O uso aqui desse termo técnico para a instalação de um sacerdote em seu ofício indica que, por causa de seu zelo pelo Senhor, a tribo de Levi, naquela ocasião, se colocava numa posição em que estavam a caminho de se tornar uma tribo de sacerdotes. Números 25, 11 a 13. Versos 30 a 34. Porventura farei propiciação. Verso 30. Isto é, oferecendo-se em lugar deles. Verso 32. Perdoa o seu pecado. Estas foram palavras não de uma petição formal,
mas de um coração sobrecarregado pelo desejo que o povo fosse salvo e que o Senhor fosse honrado. O apóstolo Paulo demonstrou devoção passional semelhante pelos seus compatriotas. Romanos 9, de 1 a 3. A ideia de punição e expiação vicárias se encontra desde o princípio mesmo da revelação divina. Moisés se identificou de tal maneira com o povo que Deus havia confiado a seus cuidados pastorais que se tornou semelhante a Cristo. Moisés, pois, era um bom pastor que não receava dar a vida pelas suas ovelhas. Hebreus 2:17, João 15, de 12 a 15 e Salmo 77, verso 20. O livro ao qual Moisés se referiu, o salmista intitulou de Livro dos Vivos, Salmo 69, 28. Ser riscado do livro significaria morte intempestiva ou prematura. Nenhum mero homem pode expiar pelo pecado de seu semelhante, Salmo 49, 7. Mas Deus estava ensinando o povo a esperar isso de seu filho. Aquele que pecar, verso 33. Deus teve misericórdia da nação, mas reservou-se o direito de castigar os indivíduos culpados sempre que alguém desobedecesse. Contudo, a nação inteira foi punida pela remoção da própria presença imediata de Deus, substituindo-se por um anjo, verso 34. Provavelmente, a presença real de Cristo antes de sua encarnação. Capítulo 33, versos 2 e 3, com 1 Coríntios 10, 4. Vingarei neles o seu pecado. A palavra vingar aqui simplesmente quer dizer aplicar a justa punição.